Nós estamos de volta com o nosso quadro gastronômico, né? Meu convidado de hoje é o André Louro, né? Que vocês conhecem como presidente da OAB, subseção Cubatão. Hoje ele é conselheiro estadual da OAB São Paulo. E, além disso, o André é amante do futebol, praticante de boxe, MMA, um grande amante também da literatura e, além de tudo isso, cozinha, hein, André? Caramba, mil utilidades aí, tudo bom? Não tem essas funções todas não, mas eu gosto desde sempre, assim, via minha mãe fazendo, preparando os pratos e depois também, quando era jovem mesmo, minha mãe saía muito, meu pai, né, viajavam e ficava aí meu irmão, eles deixavam o dinheirinho para comer fora, na época no Anhangá. Aí aproveitava o dinheirinho. E eu aproveitava o dinheirinho para sair na balada e fazia o rango. E aprendi a fazer um rango para mim e pro meu irmão, né? E foi assim que o André aprendeu a fazer o bacalhau grelhado com farofa fria de couve e com limão, é isso? É isso aí. Mas isso não surgiu dessas saídas do teu pai e da tua mãe. Esse prato você aprendeu de outra forma, né? Não, isso a gente vai desenvolvendo. Acho que o bacalhau, até por a minha família ter essa descendência portuguesa, sempre teve presente à mesa. E a gente tem aquela ideia do bacalhau ao forno, com batatas e tal, cebola, né? Aquela coisa forte. E vi outro dia esse preparo na televisão e achei bacana, fiz, gostei, achei bacana essa farofa de couve. Ela pode ser usada até num churrasco, para acompanhar outros pratos. Como é que começa o preparo do prato, André? Por onde começa? Então vamos primeiro preparar essa farofa. Essa farofa a gente vai colocar suco de limão. O fato de praticar MMA já favorece. Você vê que ele pega já metade de cada limão. Quanto tempo, André? A partir de quando? Porque hoje é uma febre, né? UFC, MMA, mas você já é praticante, já acompanha esse esporte, essa modalidade há muito tempo, né, André? Na verdade, Pedro, eu sempre gostei do boxe, né? Assistia com meu pai as lutas e depois os filmes do Stallone, do Rock, né, coisa e tal. Aí a gente tinha essa paixão, né? Essa paixão aí pelo esporte. Aí acontece que no ano de 94, 95, ainda na Faculdade de Direito, na Católica de Santos, eu joguei muito tempo na Portuguesa Santista, né? E aí era o futebol mesmo, a paixão do brasileiro normal, né? E a ideia era ser jogador de futebol e tal, mas aí quando eu desiludi com o futebol e brigava muito, né? Então, comecei na parte de trás, embaixo da escada, muita gente boa passou ali na mão do seu Aparecido Costa, seu Parecido Costa. Que era o quê? O treinador de boxe, então? Treinador de boxe. Todo mundo que praticou boxe em Santos um dia treinou com ele e com o Jorge Guerreiro. Daí vem a minha incursão aí no mundo do MMA, né? A questão de 3 anos atrás, conheci o Fábio Duarte. Sim. E o Serrinha, à época o Serrinha era o campeão brasileiro e pretendia o título mundial. Mas aí eu fiz uma amizade muito grande com o Fábio. Certo. E o Fábio tem 2 sonhos na vida, que é o boxe e o MMA. Então, quando ninguém falava em MMA, o Fábio fundou a BVT, a Brazilian Vale Tudo. E ali eu comecei a ter contato com outras modalidades, que era o wrestling, já tinha praticado com o Cavaca um jiu-jitsu e tal, eu já gostava muito do boxe, acabei pegando gosto com essas outras modalidades. Né? E aí o André fala pra gente que ele tem, né, essa paixão dividida com o pai, né, ou herdada do pai, né, o pai levava para ver algumas lutas de boxe e tal, na época não existiam ainda, ou pelo menos não eram difundidas as lutas de MMA. E essa tua relação com o teu pai é uma relação muito estreita, né? Porque além dessa questão do esporte, do futebol, do boxe, a profissão, né? Que você seguiu a profissão, o Carlos Simões Louro Júnior, ele foi o fundador, não é? Há aproximadamente 30 anos atrás, para ser mais exato, em 84, não é isso? 84. Da OAB Subseção Cubatão. Na verdade é assim, ela fazia parte da OAB Santos, não é isso? Isso, como todas aqui, o Santos é a segunda do estado de São Paulo. A primeira é São Paulo, capital, né? A cidade mesmo. E a segunda é Santos. A tradição da Casa Amarela, da Faculdade de Direito de Santos, os acadêmicos de Direito, eles são festejados aí no estado de São Paulo. E só que aí, em 1984, vivíamos alguns problemas pontuais em Cubatão. Cubatão, junto com Santos, eram as 2 cidades da região que era área de segurança nacional. Sim. Cubatão pela indústria, por decreto, e Santos pelo porto. Sim. Né? Então, à época, a advocacia se levantava e queria essa representatividade local. Certo. Então, muitos eram os nomes
que poderiam ter esse espaço que meu pai teve. Meu pai era um cara novo, 33 anos, foi correr atrás de assinatura, de juntar o povo e tal. E esses nomes mais antigos, assim, esperavam ou aclamação ou não queriam disputar. E aí apontaram para meu pai, ele acatou, disputou uma eleição, ganhou essa eleição, saiu vencedor. E foi o primeiro presidente. E foi o primeiro presidente, aos 26 de setembro de 2004. Inclusive, em 2011, o Donizete, como presidente da Câmara, atual vice-prefeito, ele apresentou uma proposta, e hoje é lei municipal, o dia de instalação da Ordem dos Advogados do Brasil de Cubatão. Tem meu pai, pediu os documentos e tal. A gente fez, já te contei essa história em outros momentos, um trabalho de resgate da memória histórica e tal, né? Que tem a ver com a história da cidade mesmo, né? Que tem a ver, porque assim, Cubatão, naquele momento, Cubatão não podia eleger o seu prefeito. E meu pai disse isso no discurso de posse, pedindo autonomia para a cidade. Então, para mim, essa coisa da OAB, da história de Cubatão, sempre foi muito presente, né? Né? E que orgulho teu pai deve ter sentido à medida em que a tua participação na OAB Cubatão já vem de longa data, né? A gente, lógico, o André ganhou mais notoriedade a partir do momento que assumiu a presidência, mas você começou em 2001, né? Já atuando ali na OAB Subseção Cubatão, como encarregado ali, responsável pela área de esportes, depois foi passando de cargos, conhecendo algumas diretorias, até chegar a presidente. O pai deve ter ficado muito orgulhoso, né, André? Eu não nasci dentro da OAB, não, mas é muito presente a Ordem dos Advogados na minha formação. Né? Decidi fazer faculdade por essa proximidade, não só com meu pai, que para mim é o espelho, né? Pra você ter uma ideia, a gente ia jogar um futebol, né? Que também meu pai jogou muita bola. Então chegou uma época que o futebol de salão era eu, meu pai, o Neto, meu irmão. Aí arrumava um goleiro e mais um para completar. Que aliás o Neto que também é advogado, né? Também é advogado, mas meu irmão foi assim, meu pai jogou muita bola. Eu enganei bastante, mas meu irmão jogou muita bola. O Neto era o craque da família? O Neto sempre foi o craque da família. Joga bola até hoje? Vocês trabalham juntos, né? No mesmo escritório? Mesmo escritório. Ó, a farofa... vamos falar um pouquinho da receita ela tá meio que pronta. Aí, nós vamos fazer o seguinte aqui. O lombo, primeiro eu vou... Olha só o lombo de bacalhau que o André trouxe, né? Não tem como não ficar bom. O bacalhau hoje não se compra mais, é de salgado mesmo já, né? Aquele bacalhau que já vem... Eu busquei esse de salgado... pela brevidade da coisa. Tem gente que diz, menos é mais. Eu sou português, cara, não tem nada disso. Então, você vai ver que a gente está cozinhando aqui esse bacalhau mergulhado no azeite. Não tem essa coisa de miséria. Não tem miséria, não tem miséria. Tem que ser generosa, né? Exatamente. Na verdade, eu desgelei ele em água morna. Então, o que acontece? Ele hidrata. Sim. Como ele já é de salgado, ele dá aquela hidratada, ele fica mais propício a receber o azeite, o azeite fazer parte dele na hora. Melhor, né? Exatamente. André, me diga uma coisa, a gente não pode falar de Cubatão sem relembrar agora, recentemente, né, a tragédia que aconteceu lá devido às fortes chuvas, foi 22 de fevereiro, não é isso? Isso, sexta-feira, 22 de fevereiro. Sexta-feira, 22 de fevereiro. A OAB aí a OAB demonstrou, né, muitas vezes uma vertente que o público em geral não enxerga com frequência, né? Que é esse trabalho de integração com a sociedade. A OAB se mobilizou, a OAB São Paulo doou 500 latas, né, de leite em pó. Vocês fizeram também campanhas de arrecadação de donativo em redes sociais, você, o Luiz, né, que é o atual presidente, Luiz Marcelo, né? E assim, a própria comunidade jurídica, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, as OABs de toda a região, os presidentes ligaram, aquele que tem mais contato comigo ligou para mim, o outro que tem mais contato com o Luiz ligou para ele. O povo santista ele é muito solidário. E Cubatão experimentou uma situação, não quero falar, porque acho que nós não estamos aqui para isso, mas eu acho que cabe a inépcia das autoridades. Com o tempo, aquela região, todo mundo sabia que um dia ia acontecer. Então, uma coisa anunciada, como todo mundo falou, tragédia anunciada, mas não é bobagem. Era o que se esperava, é um fato, né? Então, eu acho que serve
Poderia ao ter menos, sido evitado. Sim, a Água Fria tem condenação judicial, se eu não me engano, de 2001. Não é especificamente um agente político ou outro. Então muita gente passou e deixou a desejar. Me diga uma coisa, André, você visitou, né, esses bairros que foram mais afetados lá em Cubatão. Qual foi o quadro que você encontrou lá, André? Terrível, que eu não gostaria de ter presenciado. Essa questão das invasões lá, André, que também é um assunto polêmico, muito comentado, tem opiniões controversas. Algumas famílias procuraram a gente no dia, foi na sexta, estivemos no domingo visitando. Estava lá a Defesa Civil, estavam os técnicos do governo do estado, tal. E eles procuravam dizendo o seguinte: a minha casa, porque ali, como eu te disse, é uma área que já existe condenações judiciais que o pessoal ia sair. Então, muitas famílias estavam já inscritas no plano de desocupação, tudo direitinho. Outras não. Então, alguns estavam inscritos, só que a casa deles estava invadida. Seja no Bolsão 7 ou no próprio Bolsão 9. É um assunto complexo esse, né, André? Então, a complexidade é muito grande. Então, alguém pode falar assim: poxa, o André está falando um negócio que não prova. Mas não preciso provar nada. Estou falando um relato de alguém que procurou a gente e falou isso. Não tenho veracidade de informação específica e tal. Mas, assim, existem relatos. Relatos que foram... E, assim, essas pessoas que invadiram não são invasores contumazes, não são pessoas assim que trabalhador, não, assim, foi o recurso que eles acabaram encontrando. Eles mesmos relatam que alguns se aproveitaram do próprio bairro ou da região. No bolo sempre tem, né, André? Exato. Tem muita nuance, tem muita... É como você falou, o assunto é extremamente complexo. O que a OAB se posicionou e protocolou um ofício com o juiz que recebeu essa ação pontual da municipalidade do CDHU, foi o seguinte: não vamos suprimir a discussão do momento. O momento é propício à discussão. Até para saber da veracidade dessas alegações, de minha residência está invadida, não sei o quê. Tem um então, assim, detectar esse... Vamos juntar, tem um cadastro único. Então, assim, isso durante a semana aconteceu, a prefeitura chamou no gabinete da prefeita, o Luiz esteve lá, nessa reunião com todo mundo. O Luiz, que o André se refere, o presidente atual da OAB de Cubatão. O Luiz Marcelo Moreira, presidente da OAB de Cubatão, e discutiram saídas para discussão, soluções. A OAB se posicionou sempre junto com o Ministério Público, nessas discussões, que está sempre parelho com a gente lá. Muitas ações ambientais entramos em conjunto. E cobrando das autoridades, que até então não fizeram nada, uma saída, porque é muito fácil ir lá, chamar a PM, de mandar retirar e tal, e acaba transferindo para a PM. Depois joga no colo do soldado que vai lá executar. Teve excesso, teve truculência. Como é que estamos aqui, André? Então, na verdade, só finalizar agora o prato. O que acontece? Esse lance que eu te falei de dar uma pré-cozida no bacalhau antes de cozer, porque a gente, na verdade, cozinhou o bacalhau no azeite. Sim. Mas esse pré-cozimento, ele facilita o quê? Isso que você está vendo aqui, ó. Olha só. Ele sair em pétalas. Chega aqui, Alex, para mostrar pra gente. Olha só. Ele ir desmontando em pétalas. Lascas, né? Em lascas, entendeu? Muito legal. Então, isso é bacana. E ele favorece também a absorção do azeite. Então você vê que todas as camadas... Eles têm uma intercamada de azeite ali. E como eu te falei, né? Português não tem esse negócio de quando menos é mais. Não, é mais, sempre mais. Aí é a harmonização, André. André passou o nosso amigo Marcelo Gil Figueira para buscar com ele, não é? O Marcelo, que tem uma preferência incrível, né? Todo mundo que vai preparar um jantar, um almoço, convidar amigos, familiares para uma reunião, sempre utiliza ali o laticínio Marcelo. Tem uma variedade enorme. E você trouxe um vinho que a gente lançou recentemente lá no Marcelo, o lançamento do queijo Serra da Estrela, né? Nós estivemos por lá, e o vinho da Vinícola Abadessa. Esse é o Ponte do Abade. Aí ele te aconselhou esse daí. E aí ele falou: por que tu não experimenta esse? Eu confesso que eu não falei pra ele que gravaria. E eu só falei: tem um bacalhau assim, com tal, Paraná.
e para ver o que... Aí ele me falou do evento e falou que... Eu falei, mas quem cobriu aqui? O Pedro cobriu. Eu falei, Então aí, tá bom, vou fazer essa surpresa para ele. Ele vai ver depois na... Que legal. O vinho é muito bom, o André vai experimentar agora, eu já experimentei. Não sou grande conhecedor de vinho, mas quando nós estivemos por lá, abrimos um precedente, né? E experimentamos o queijo, experimentamos também o vinho. André, parabéns, sucesso, cada vez maior, parabéns pelo teu trabalho. E claro, vamos degustar agora o prato. Mais uma vez, lembrando para você que quer, não é, a receita desse prato, entre no nosso site, nosso portal, no www.pedroalcantara.com.br.